Olá, espero que as aulas anteriores tenham dado proveito para vocês, para que a gente possa aprender e prosseguir no nosso curso de microbiologia ambiental. E a proposta hoje é que nós entremos no ambiente água. Então a pauta nossa é água e nós continuamos aí investigando, tentando conhecer um pouquinho mais sobre os mecanismos físicos e microbiológicos associados a esse ambiente. Nós não podemos estender muito, o nosso tempo não é um tempo muito longo, nós temos que ser sintéticos e eu peço a permissão para vocês e a compreensão de vocês que eu vou fazer alguns recortes desse conteúdo que é extremamente vasto, para que a gente possa então sair com alguns elementos básicos que não podem faltar no conhecimento de vocês para esse assunto, ok? Então, a água, ela é valorizada materialmente, ela tem valores subjetivos e ela tem também um valor significativo dentro do sistema biogênico, ou seja, aquilo que é a geração a partir de células ou reatores celulares, né? Com relação à valoração material, temos que recordar que a água é uma matriz, é utilizada em matriz energética, é um fluido de escoamento importante, é um reativo químico, dentre várias outras utilidades materiais que a água possui. Também temos a valoração subjetiva, né? Como o próprio nome já está indicando para a gente, subjetivo significa algo que está fora ainda do conhecimento científico, né? Com muita clareza, ou é objeto místico, né? E aí a gente tem os aspectos da água como aspecto místico, e tem também os aspectos que nós estamos descobrindo na ciência, ou revelando nos tempos atuais, relacionados aos campos energéticos e quântica da água. E como um sistema biogênico, né, nós temos que considerar que a água ele é um componente químico celular abundante, podendo variar de 70% a 85%, 90% do conteúdo de uma célula, podendo ser de uma célula óssea, né, com a concentração menor, até uma célula bastante túrgida, bastante hidratada, como as células de um embrião, células embrionárias de vegetais, por exemplo. A água está associada a processos regulatórios basais, né? Então está fazendo pontes de hidrogênio, está ajudando, está se ligando à molécula de ácidos nucleicos e proteínas. Provavelmente é um ambiente de origem das células e, consequentemente, não tem como nós imaginarmos que algo que esteve na origem, no início, não esteja tão bem adaptado a essa estrutura. Então a água, como sendo um ambiente precursor da célula, no nosso modelo hipotético de origem e evolução, certamente se enquadra muito bem dentro do modelo celular que nós conhecemos hoje. Extremamente importante dessa forma. A água se distribui em 70% da superfície do planeta, ou seja, 70% dessa superfície da calota está coberta com água. O estado prevalente nas condições normais de temperatura e pressão é o estado líquido e aproximadamente 2,5% dessa água encontra-se em regiões polares ou subterrâneas, em aquíferos subterrâneos de difícil aproveitamento. Esse é um aspecto importante que gera consequências políticas graves ou sérias. Aqui esses dados são dados que ainda não foram atualizados ou alterados significativamente, ele ainda nos é válido, onde nós temos que 97,5% da água estão presentes nos oceanos, 2,5% aproximadamente é água doce, 2,5% aproximadamente é água doce, e dentro dessa água doce, nós temos aí que 0,007% nos é acessível, certo? Portanto, nós temos água para consumo e utilização na alimentação de animais na ordem desse 0,007%. O grande volume de água que nós temos realmente é água salobra, é água salgada, água do oceano. E aqui então, para a gente ter uma ideia melhor sobre o uso dessa água, e aqui agora referindo-se à água doce, água acessível, tá certo? Portanto, esse volume, 70% dessa água é utilizada na agricultura,
aproximadamente 22% na indústria, 8% é para uso individual. Aí a gente pode desdobrar isso em clubes, residências e outras funções e outros usos aí dentro. Esses dados são da ONU, né? Sofreram atualização em 2015 e uma outra em 2017, mas não alteraram muito esses quantitativos. E aqui então, esses dados também vieram da WWAP, né? E ele trata então da demanda utilizada da água em 70, 90, 2010 e a expectativa para 2030 em vários países, em vários continentes, África, América, né? E as populações vinculadas a essas regiões. E aqui então dá para a gente ver que é crescente, né? Com uma margem, um crescimento, uma progressão geométrica quase que de razão 2. Portanto, o consumo de água a cada 10 anos, ele tem, ou 20 anos, ele tem praticamente dobrado, né? Então isso é muito sério, muito importante, e a gente vai ter que entender um pouquinho sobre isso aí. Aqui só esse gráfico, inclusive ele está em inglês, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é só essa linha tracejada, onde daqui para cá é o uso da água em produção de alimentos vegetais ou produção vegetal, e aqui do lado de cá, produção animal. Observem bem quanto que o consumo de água é consideravelmente maior quando se trata de produção de carne. Aqui bife, né, carne bovina, olha para vocês verem a quantidade de água que se consome a mais do que se produz em vegetal. A justificativa para isso me parece um pouco óbvia, né? Para que os animais possam consumir, para que os animais possam produzir carne, eles precisam consumir vegetais, ou seja, o uso da água é muito maior para se produzir alimentos cárnicos, certo? E aí ou derivados de animal, ovos, né? Do que para se produzir vegetais. Então, há aí também uma perspectiva futura de política de gestão para alimentos vegetais e uma redução do consumo, né, de alimentos cárnicos. Essa é uma perspectiva também para o futuro da humanidade. Então, aqui é uma matéria que eu recortei da página da ONU no Brasil, né, para que vocês possam ilustrar um pouquinho a realidade caótica que a gente está vivendo e que com projeção, com perspectiva, perspectiva de maiores dificuldades para mais adiante, né, ainda para nós no planeta. Então, até 2030, o planeta pode enfrentar déficit de água de até 40%. Alerta, então, o relatório da ONU, né? Esses relatórios eu vou colocar para vocês visualmente aqui, vocês podem e devem, eu recomendo que vocês acessem a página da ONU e vocês podem baixar, fazer o download desses relatórios em PDF. Eu acho que vale a pena para a gente tomar conhecimento e detalhar um pouco mais esses aspectos. Então, esses relatórios, aqui está a capa de fronte delas, né, desses relatórios, para que vocês possam saber. Não é o objeto principal da nossa aula, mas é interessante para conhecimento técnico sobre a água e os aspectos de valoração dele e as dificuldades que nós estamos tendo para utilizar a água no planeta e em regiões específicas. Aqui, então, a gente começa, então, a tratar da água, mas já no conceito ambiental, aonde envolvem aspectos que vão surgir consequências sobre a microbiota e, consequentemente, sobre a qualidade microbiológica e ou química dessa água. Então, o ciclo hidrológico da água para a gente é muito importante. Então, nós precisamos considerar o ciclo, a ciclagem da água. Então, inicialmente, a gente tem o processo de condensação, a precipitação, chuva, essa água infiltra, né? Ela infiltra, vou lembrar para vocês, a água percola e os nutrientes lixiviam. Então, a água ela vai percolar, ela vai infiltrar, e depois, então, ela vai encontrar uma zona de impermeabilização
E essa zona de impermeabilização vai fazer com que ela percorra um percurso que nós chamamos de lençol freático e vai então descendo por gravidade até encontrar os corpos d'água efluentes, ou seja, água na forma de rios, né, ou lagoas. Nós temos então uma área onde a água ela tem contato com o solo e ela carrega para baixo material que se encontra na superfície. Parte dessa água então infiltra e parte dessa água escoa. Então nós temos parte que infiltra, parte que escoa, e aí por força gravitacional, tanto a escoada, a água escoada quanto a água infiltrada, ela tende, tanto os dois volumes, eles tendem a encontrar-se num corpo d'água mais adiante, né, que seria um ambiente lacustre, um lago ou então um rio. Claro que nós podemos também ter precipitação direta, diretamente sobre o rio, é o que todo mundo tem sonhado ultimamente, principalmente no Brasil, que a água caia exatamente em cima do reservatório de água de captação que nos interessa para levar água para os centros urbanos. Só que isso não é uma verdade física, né? A água não cai sobre o reservatório, a água cai sobre o solo, infiltra, chega até o reservatório, e a água também cai diretamente sobre o reservatório. E a água também escoa, enxurrada. Então, nós temos a possibilidade de reabastecer os nossos corpos de coleta e de tratamento de água para utilização urbana, mas ela não é tão simples quanto as pessoas sonham. Chuva em cima dos reservatórios. Isso definitivamente não é o aspecto mais importante. Os aspectos importantes provavelmente estão relacionados à infiltração, à alimentação dos corpos freáticos e, consequentemente, à nutrição do volume de água para as áreas de captação, tá certo? Para os corpos d'água. Bom, durante esse processo, nós temos que a água chega, mas a água também evapora. Essa evaporação nós chamamos de evaporação direta. E existe uma evaporação indireta que nós chamamos de evapotranspiração, que é a soma da evaporação que vem do solo, do espelho d'água e da transpiração das plantas. O somatório desses componentes nos dá, então, a quantidade de água que volta a compor a pressão atmosférica, a pressão de vapor atmosférico, né? Que certamente vai influenciar o ciclo hidrológico. Aqui tem um aspecto legal, interessante, que é o reconhecimento que a gente tem de formação de áreas de baixa pressão e formação de áreas de alta pressão. Onde tem uma evaporação, uma evapotranspiração muito elevada, forma-se uma quantidade muito grande de vapor de água e essa massa de ar ela tende a deslocar para áreas de baixa pressão. Consequentemente, vai chover, né, vai haver precipitação em locais de baixa pressão. Então, esse aspecto também é legal da gente conhecer. Não se aplica à microbiologia da água, mas importante para a gente. Bom, como é que seria então, agora entrando objetivamente no nosso conteúdo, que é a microbiologia, os micro-organismos e a água, como é que seria então a dinâmica das populações microbianas em corpos de água doce? Primeiro aspecto, a gente tem que levar em conta a abundância de micro-organismos geralmente indicam altos níveis de nutrientes na água. O que significa isso? Significa um processo que nós chamamos de eutrofização, que é um acúmulo de nutrientes e, consequentemente, uma disponibilização de recursos para crescimento das populações. Enriqueceu o corpo da água, pode ter certeza. Mais populações, pode haver ou não diversificação, mas é certo que vai ter uma abundância de micro-organismos nesse corpo d'água. Vai se aumentar significativamente as populações. Então, as populações microbianas de corpos de água doce tendem a ser afetadas principalmente pela disponibilidade de oxigênio. Muitos estudos são construídos com base na disponibilidade de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é um fator determinante nos processos de transferência de energia de elétrons dentro do corpo d'água. Isso é importante e eu vou mostrar para vocês que isso faz com que a microbiota presente se altere aí dentro. As algas fotossintetizantes são a principal fonte de matéria orgânica e energia para o lago.
vou mostrar para vocês que elas são estruturas produtoras. Então, são populações produtoras de energia. E a partir dessa energia basal é que todas as outras populações dessa comunidade aquática vão se comportar. O movimento das ondas, né, em camadas mais rasas, ou o movimento dos rios, tende a aumentar a quantidade de oxigênio, né, por turbulência, e auxiliar no crescimento das populações bacterianas aeróbias. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos. O primeiro é o fenômeno físico da turbulência, né? E outro fenômeno físico importante da água é o fenômeno da diluição. Então a água contribui tanto para gerar turbulência, né? Então mudança de posição dos elementos biológicos e químicos dentro desse fluido, e também é muito importante o fenômeno da diluição, ou seja, aquilo que se tem inerte, matéria inerte, dentro de um volume total do fluido, nós podemos considerar que pode se tornar quase nulo a concentração de alguns desses poluentes. Mais adiante, talvez a gente comente sobre isso, mas é bom que vocês se atentem. Bactérias sulfurosas, púrpuras e verdes são encontradas nas zonas profundas. Essas algas, essas bactérias, elas estão muito associadas ao enxofre, né, ao metano, e estão associadas a metabolismos metanogênicos, principalmente. E aí essas rotas metabólicas, elas não exigem oxigênio. Muito pelo contrário, o oxigênio é um fator inibidor. Bactérias produtoras de metano também são parte dessas populações bentônicas anaeróbicas. Vou mostrar para vocês, mas a região bentônica, na verdade, nós podemos traduzir para uma linguagem que seria o sedimento do corpo d'água, ou seja, onde é o solo, a área ou a secção onde ocorre a deposição dos sedimentos. Espécies de clostrídio, e aí eu quero chamar a atenção para vocês para Clostridium tetani, Clostridium perfringens, principalmente, são comuns em sedimentos do fundo. Então, pessoal que gosta de fazer trilha, né, caminhar aí em lagos, né, em rios pedregosos, cuidado, perfurações nos pés, né? Então, essas regiões, elas são naturalmente contaminadas com micro-organismos anaeróbios, formadores de endósporos, ou seja, esporos e estruturas de resistência, que certamente, caindo na corrente sanguínea, pode provocar lesões graves, gangrena, né, e outros problemas à saúde humana. Então, cuidado. Então, essa figura, ela ilustra para a gente como é que seria a dinâmica dessas populações dentro de um corpo d'água. Então, aqui nós teremos um corpo d'água, uma região que nós chamamos de região fótica, onde chega a luz, e nós temos também uma região óxica, aonde chega o oxigênio. E aqui embaixo, nos sedimentos, nós temos uma região que é anóxica, certo? Portanto, onde se tem baixíssimas ou nula concentração de oxigênio. Então, vou repetir para vocês, uma região fótica, que tem como característica a luz como sendo incidente, o fator físico promotor de energia ou gerador de energia, e aqui o processo é a fotossíntese. Então, cianobactérias, principalmente, e algas vão pegar dióxido de carbono, associar com água e vão produzir glicose, ou hexose, pentose, né, na fotossíntese, e vão liberar oxigênio. Ok? E esse oxigênio, ele vai servir para os processos respiratórios. Então, essa glicose que foi produzida aqui vai ser consumida na respiração, vai ser objeto de oxidação para se produzir energia e vai liberar de novo CO2 e água. O que significa isso? Nós temos um processo de produção de energia e nós temos um processo de consumo de energia. São dois vetores que são antagônicos e, consequentemente, eles devem se suprir. Quando a fotossíntese for significativamente superior à respiração, nós vamos observar que a biomassa aqui dentro vai aumentar. E quando a respiração for significativamente superior
a fotossíntese aqui dentro, o que nós vamos observar é uma redução da biomassa dentro desse corpo d'água. Bom, a biomassa produzida no processo de fotossíntese, então a microbiota e a biomassa que for produzida aqui dentro vai sedimentar. Então, essas populações vão senescer, vão ocorrer morte, né? E elas vão flocular, elas vão decantar, elas vão descer para o sedimento, bem junto com materiais, com os sedimentos que tiverem aqui, né? Partículas, matéria particular da argila, né? E outras formas, matéria orgânica, elas vão sedimentar junto com esses micro-organismos e a microbiota daqui vai agir sobre essas substâncias químicas. Aqui nós temos um grupo químico, um grupo de micro-organismos, uma comunidade, uma terceira comunidade, que a gente poderia chamar de comunidade anóxica, né? Ou anaeróbia. Aqui dentro nós temos uma zona com oxigenação, com pequena oxigenação, onde vão prevalecer processos fermentativos, né? Fermentação, ou seja, uma respiração parcial, com menor rendimento energético, mas sem utilização de oxigênio, né? Aonde se produz, por exemplo, metano, né? Ela pode ser também uma fermentação homogênea de acetonas, por exemplo, onde se produz, ou então acetanogênica, né? Produz-se acetato. Aqui embaixo também nós temos populações de bactérias redutoras do sulfato, SO4-, onde ele vai, então, a sulfeto de hidrogênio, e essas bactérias redutoras do enxofre, que vai do enxofre elementar, S0, até o sulfeto de hidrogênio. Então, outras populações associadas a bactérias denitrificantes, lembrando para vocês que a denitrificação é o processo de retorno do nitrogênio da forma amoniacal para a forma de nitrogênio N2, gás que volta para a atmosfera ou volta para dentro do corpo d'água e que, consequentemente, vai para a atmosfera na forma gasosa. E também bactérias associadas a enxofre, né? Então nós temos aí, e ao enxofre, ao ferro, né? Onde elas praticam respiração anaeróbia. Nesses casos, o aceptor final de elétrons, gente, não é o oxigênio, como nós. O aceptor final de elétrons vai ser o nitrogênio, ou o ferro, ou outra substância. Para vocês terem ideia de como é que isso, a dinâmica disso, em como essa dinâmica dessas populações resulta na comunidade aquática, observem bem, né, os sedimentos. Aqui, um modelo hipotético, mas confirmado por experimentação científica, onde nós temos aqui fósforo 32, fósforo radioativo, marcador, certo? Ele é disponibilizado no grupo de micro-organismos e é medido a quantidade desse fósforo no fitoplâncton, no zooplâncton, nos peixes e no sedimento. E aqui o tempo. Então observem que quase que imediatamente o fósforo radioativo chega no fitoplâncton, tá certo? Nas algas, portanto, cianobactérias. E olhe que em tempo um pouquinho mais tardio, certo? Chega no zooplâncton, tá certo? Um pico no zooplâncton. Um pouquinho mais tardio, chega-se o pico nos peixes. Então, observem que o zooplâncton alimenta-se do fitoplâncton, os peixes alimentam-se do zooplâncton e lentamente esse fósforo vai se deslocando de comunidade, de população para população, e quando chega então no sedimento, chega bem mais tarde. O que significa isso? Né? O fósforo, ele é utilizado como base na produção do fitoplâncton, posteriormente o zooplâncton que se nutre do fitoplâncton, os peixes que se nutrem do zooplâncton, e com o senescimento ou com a morte tanto do zooplâncton, quanto do fitoplâncton, quanto dos peixes, e a decantação desses no sedimento, nós temos então um surgimento aqui do fósforo radioativo, que estava aqui entre peixes, zooplâncton, fitoplâncton. Aqui uma estratificação de um lago,
né, ou um lago estratificado, onde é necessário que eu mostre para vocês a estrutura de uma linha imaginária chamada de termoclima ou linha termoclimática, né, como o próprio nome já diz, ela está associada com o clima, está associada com temperatura, e nós temos então acima dela uma região que é chamada de epilímnio, e abaixo disso chamada de hipolímnio, certo? E uma região intermediária aqui, ó, né, ao redor dessa região termoclimática, dessa linha imaginária termoclimática, chamada de metalímnio, né? Então, lembrem, vou voltar aqui para vocês verem, tá certo? Que nós falamos de região fótica, óxica. E aqui nós estamos falando de região termoclimática ou uma linha imaginária onde a temperatura ela tende a não mais alterar, né? Então, no epilímnio vai acontecer da temperatura ir lentamente reduzindo à medida que se desce, que se aprofunda no corpo d'água, até chegar numa determinada profundidade. Nessa determinada profundidade, que é exatamente a linha termoclimática, dali para baixo a temperatura já não mais altera, já não mais flutua com grande intensidade. Ou se varia, varia muito pouco. Então, observem, o interessante é que no verão nós temos uma variação da temperatura do corpo d'água maior até a região termoclimática. A partir daí, essa temperatura tende a ser estabilizada. No inverno, a alteração já não é tão significativa, ou seja, a temperatura ela tende a ser baixa até a parte bentônica desse corpo d'água. Então varia-se pouco a temperatura, né? E aí até tocar a região termoclimática e a partir dali varia-se menos ainda. Então, vou tentar esclarecer um pouquinho mais, ver se eu consigo elucidar um pouquinho mais esses conceitos, mas a temperatura no inverno e no verão varia ao longo do aprofundamento do corpo d'água. E a temperatura ele é determinante. Por quê? Porque a temperatura ele é a manifestação da energia cinética das moléculas. O que significa isso? Quanto maior a quantidade de energia cinética no sistema, maior a vibração das moléculas e, consequentemente, maior é a atividade metabólica dos micro-organismos. Se você tiver de fazer uma intervenção num corpo d'água que tiver num estado de desequilíbrio ambiental, observe bem quais são as situações que você vai se deparar no período de temperaturas mais baixas, ou seja, no inverno, e no período de temperaturas mais altas, portanto, no verão, final da primavera, verão. Então, são aspectos importantes para você, então, reconhecer, fazer o levantamento, o inventário do ambiente, para que depois, então, você possa fazer a medida para fazer a correção e ver qual que é o procedimento para se aplicar no problema. Outro ambiente determinante e que vocês precisam conhecer dentro da microbiologia e o corpo d'água é a chamada de região neustônica ou neuston, que é uma linha de tensão, e essa linha de tensão é a linha superficial. É a linha superficial, é a lâmina d'água propriamente dito. É óbvio, né? Nos parece bastante óbvio que nós temos que ter ali micro-organismos que sejam muito bem adaptados a isso. Por quê? Porque do lado de cima é ar e do lado de baixo é água, é fluido. Então a microbiota que está aqui tem que ser uma microbiota muito bem adaptada. Não é qualquer pessoa que chega nesse cenário e fica de boa, certo? Vai sofrer aí dentro situações splash, vai sofrer aquecimento, vai sofrer ondulações e uma série de outras perturbações que esse ambiente aqui sofre, é acometido. Então, característico dessa região chamada de neuston é a presença de micro-organismos autóctones, ou seja, galera adaptada a esse cenário. Não é qualquer pessoa que chega aí e fica de boa, né? Não é surfista de primeira viagem, é gente bem experiente. Então nós temos aí algas, aí nós temos exemplo de anabena, microcistes, essa alga é muito interessante, muito importante que vocês
associem esse nome, certo? É muito comum nós encontrarmos aí lagos eutrofizados com altíssimas concentrações de micro-organismos do gênero Microcistes. Nós vamos encontrar bactérias aí dos gêneros Pseudomonas, Caulobacter, né, Ifomicróbio, Flavobactério. Estão aqui em cima presentes também. Nós vamos encontrar alguns fungos. Por incrível que pareça, existem fungos adaptados aí. A gente tem aí cladospóreo e diversas leveduras. Nos fluidos, gente, nos ambientes fluídicos, as leveduras apresentam-se com maior frequência, ou seja, os fungos filamentosos eles expressam características leveduriformes. Ao invés de eles formarem filamentos, eles formam leveduras, porque é mais fácil de fluir, né, dentro do corpo aquoso. Protozoários extremamente adaptados e presentes nesse ambiente. Interessante nessa região também é a emersão de bolhas. E essas bolhas formando splash representam então um importante mecanismo de dispersão. Isso é interessante quando nós pensamos em vírus, né? Isso é interessante quando nós pensamos em ambientes onde você tem aquários, ambientes onde você tem água, em ambientes fechados. Isso é importante, é um aspecto epidemiológico importante. Vocês devem observar. Outro elemento que vocês precisam reconhecer em ambientes aquosos são os biofilmes. Biofilmes, a própria palavra já está nos dando entendimento, bio. Então, células, organismos biológicos, e filmes aqui, então, seria alguma coisa peliculada. Então, uma película de células que se formam na água, então são representados por grupo de micro-organismos. O grupo de micro-organismos associados entre si, ou seja, eles ligam entre si formando uma matriz polissacarídica ou proteica e polissacarídica, de tal forma que eles ficam aderidos a uma superfície e aderem a si. Então, essa estratégia ela é bem velha e certamente é o elemento precursor daquilo que nós temos hoje, que são os tecidos. Então, inicialmente, os procariotos se uniam e formavam, então, uma matriz, né? É uma matriz, muitas vezes ela é heterogênea, nem sempre ela é do mesmo micro-organismo, às vezes são micro-organismos de espécies diferentes, de gêneros diferentes e até de tipos diferentes. E esses micro-organismos, eles se tornam mais resistentes à ação de agentes químicos e físicos. O que significa isso? A presença desses micro-organismos formando biofilmes significa que eles estão mais dispostos a suportar a pressão de antibióticos, que vem de regiões hospitalares, certo? Que vem de ambientes domésticos, da indústria, e também de agentes físicos, calor, desidratação, ressecamento. Portanto, então o biofilme é uma estrutura extremamente importante para a sustentação dessa galera aí. Tá? Muitas bactérias produzem biofilme, certo? E, logicamente, muitos fungos vão se associar a isso e também vírus vão se oportunizar dessas situações que lhes dê proteção. Os biofilmes podem ser encontrados em qualquer parte onde haja água e um suporte sólido para que ele possa se desenvolver. E aí, então, nós temos os dentes, lentes de contato, interior de canos, sistema digestório. Então, imaginem só, o micro-organismo ele chega, ele se adere, se adsorve à estrutura sólida, depois então ele começa a se multiplicar, e aqui tem um aspecto muito interessante que eu não mencionei para vocês, que vocês devem observar, é a curva de crescimento do micro-organismo. Ele vai obedecer uma fase lag, log, uma fase estacionária e uma fase de declínio. O que significa isso? Nessa fase aqui, a taxa de natalidade se equivale à taxa de mortalidade. Nessa fase aqui, a taxa de mortalidade é muito inferior à taxa de natalidade. A população cresce absurdamente. Aumenta-se a quantidade de células. Depois, então, os nutrientes decaem e a quantidade de toxina produzida aumenta, resultando numa estabilização dessa população.
e depois então a população decresce porque a quantidade de nutriente cai. No biofilme é exatamente isso. Então aqui a população chega, começa a nutrir dos elementos que são fluidos na água, consequentemente ela aumenta a população, vai crescendo, entra em fase logarítmica, e depois então ela começa a se exaurir quando ela está bem crescida, e então ela começa a romper e separar, e formar biofilmes em outros locais. Isso é muito importante, dá para vocês entenderem, eu gosto de usar o ambiente da cavidade oral, da boca, né, onde você percebe a formação do biofilme, então aquela mucilagenzinha no dente, e depois então ela vai calcificando até formar uma cárie dentária. Para chegar nessa condição, ela já passou por vários ciclos disso aqui, ou seja, cresceu, aumentou a população, formou um biofilme, uma estrutura cariosa, uma estrutura de biofilme que pode ser ou não calcificada, e depois então ela se quebra, rompe. Certo? Mas observe, o dentista vai lá, retira e novamente volta a formar a placa naqueles locais novamente. Por quê? Porque a matriz do biofilme já estava lá sedimentada. É muito comum em lentes de contato, em dentes, interior de cânones é um grande problema para a indústria, tá certo? E aí, em sistemas digestórios. Aí nós temos uma coisa bem legal, que é a formação de biofilme em intestinos de animais. E aí as novas terapêuticas envolvendo a saúde humana, com probióticos, formação de biofilmes em intestino humano. Muito interessante também. Nós podemos usar esse fator biológico, né, chamado de biofilmes, a nosso favor, aqui nos sistemas digestivos. Mas nós temos problemas associados à saúde, né, humana e saneamento graves, graças à estratégia desses micro-organismos de formar biofilmes. Isso é muito importante, uma estratégia muito importante, e eu recomendo que vocês estudem um pouco. A arquitetura desses biofilmes variam, logicamente, de acordo com o fluido, a direção dos fluidos e a intensidade e a viscosidade do fluido. O crescimento de bactérias entéricas nas superfícies internas de canos de água é extremamente importante, e a gente tem que tomar cuidado com caixas d'água, reservatórios, onde elas podem ser agentes contaminantes e estabelecendo então lá dentro estruturas protetivas, e ali elas ficam de boa durante muito tempo, e se não fizer uma limpeza rigorosa, dificilmente nós tiramos lá. Se o substrato for muito poroso, fiquem certos que vai ser muito difícil tirar esses micro-organismos daí. Por isso que a indústria e ambientes onde se fabrica, se produz alimento, a recomendação é utilizar aço inox, que é a substância com menor capacidade de aderência, que nós encontramos em maior facilidade de limpeza. Representa um perigo à saúde pública, como eu falei para vocês, e aí então é extremamente importante porque gera a populações de patógenos resistentes a desinfetantes, e extremamente importante para se proteger vírus e cistos de protozoários, né? Então, biofilme, cuidado com isso, observem bem, importante quando se refere à água. Outro aspecto importante com relação à microbiologia em ambientes aquáticos é a qualidade da água. Nós sabemos que parte da poluição que nós encontramos na água, ela pode ser microbiana. Claro que existem outros poluentes, mas vamos focar na poluição microbiana. Então, diferente da atmosfera, né, esse ambiente ele apresenta grande número de populações autóctones. O que significa isso? Autóctones são micro-organismos que são muito adaptados àquilo ali. Dificilmente você consegue tirá-los de lá sem danificar, sem estragar algo dentro desse ambiente. Então, são capazes de crescer em baixas concentrações de nutrientes, e nós precisamos de considerar que eles são móveis, são adaptados a ambientes fluídicos. A presença de micro-organismos patogênicos é extremamente importante porque a água funciona como um fluido e um dispersor, um veículo de transferência de micro-organismos patogênicos de indivíduos sadios para indivíduos doentes, de indivíduos doentes para indivíduos sadios. A poluição química da água também interfere na poluição microbiana. Dependendo do agente poluente, nós podemos ter influência que favoreça o crescimento de populações de micro-organismos na água. Normalmente ocorre a redução do pH da água quando se trata de bactérias relacionadas ao metabolismo do
enxofre e do ferro. Bom, e quando a gente fala de qualidade microbiológica, a primeira coisa que a gente pensa é como é que eu posso avaliar ou diagnosticar se a água está ou não apropriada para consumo humano e de animais domésticos, né? Existem normativas do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que vocês podem acessar e vocês vão ver quais são as contagens de micro-organismos limítrofes para essa análise microbiológica. Mas, essencialmente, a gente precisa de bioindicadores, ou seja, quais seriam os micro-organismos que, se lá estiver presente, nos indicam que a qualidade está boa, ou se lá estiverem presentes em certas quantidades, a qualidade é ruim ou péssima. E aí nós temos a busca e o foco nosso está associado a fezes humanas, que seria o nosso principal objeto, nosso elemento contaminante mais grave, principalmente em ambientes urbanos. Então nós temos aqui aqueles que nos indicam que são os coliformes, ou seja, são micro-organismos adaptados ao colo humano. Então nós temos bastonetes gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, ou seja, podem fazer fermentações. Normalmente, né, são organismos que fermentam ou não fermentam. Não formam endósporos, ou seja, não formam esporos de resistência, como eu falei para vocês, típico de Clostridium, certo? Fermentam a lactose, isso aqui é grifo, tá certo? Todos eles fermentam a lactose, se tiver lactose, vão fermentar, e aí nós estamos falando de quê? De mamíferos, nós somos mamíferos, então a lactose, como sendo um elemento nutricional importante nas fases iniciais da vida, adapta muito bem a essas populações e, consequentemente, elas perduram ao longo do ciclo do indivíduo. O coliforme fecal prevalente, né, é a bactéria Escherichia coli, e é em cima dela que a gente foca. Então, Escherichia coli é a bactéria nossa indicadora de qualidade microbiológica da água. Não somente ela, nós ainda atentamos para outras bactérias, como Pseudomonas aeruginosa, mas temos um foco muito grande em Escherichia coli e ela é muito importante para a gente então avaliar se essa água está ou não apropriada para consumo. E nós temos vários coliformes, né, do gênero Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella, né, todo mundo aí com medo dos ovos e dos bolos, né, contaminação com salmonella. Como é que eu faço, como é que nós fazemos no laboratório para fazer a identificação, um diagnóstico rápido da presença de coliformes? Aqui nós temos um conjunto de tubos, estão vendo que os tubos estão amarelinhos aqui, né, que é um caldo, aqui tem um caldo nutritivo, e aí nós depositamos uma alíquota com um pipetador, nós colocamos uma alíquota da água nossa em análise. Nós chamamos de técnica de tubos múltiplos, e aqui nós usamos o caldo lauril sulfato triptona, adicionado de MUG, metil umbeliferil glicoronídeo, ou seja, quando esse caldo que tem lactose for fermentado, essa substância metil umbeliferil, ela vai ser convertida e quando projetada a luz ultravioleta sobre ela, ela vai luminescer. E o resultado é este. Então nós temos aqui o tubo indicando a presença de Escherichia coli, certo? De Escherichia coli ou de coliformes, aqui no caso Escherichia coli, dentro dos tubos que nós colocamos as amostras de água, indicando a presença do micro-organismo aí. Essa metodologia é uma metodologia bem rapidinha, né? Em 24 horas nós temos essa resposta e nós podemos dizer se a água está ou não apropriada para consumo. Outra perspectiva é trabalhar com membrana filtrante. Aqui nós passamos a amostra de água pela membrana filtrante e essa membrana filtrante ela contém um meio de cultura e esse meio de cultura permite que as bactérias, que colônias bacterianas se formem e é uma característica típica de Escherichia coli é uma colônia verde brilhante, verde metálica brilhante. E então a gente conta essas colônias e nós temos então uma expressão quantitativa de número de colônias ou unidades formadoras de colônias por 100 ml de água analisada. Uma outra perspectiva é trabalhar com coliformes, a quantificação de coliformes, usando então corantes.
Aqui tem um corante bastante interessante, que é o diamino picril hidrazila, que é onde as células de Escherichia coli elas vão ficar azuis brilhantes quando projetadas com luz ultravioleta. É interessante, né? Não é um método quantitativo. Esse método aqui ele é um método quantitativo e esse método também ele é quantitativo. O resultado desse método aqui, ele gera uma tabela estatística de probabilidade chamada de número mais provável. E aí então nós vamos ver qual que é o número mais provável para cada 100 ml de água. E nesse método nós vamos encontrar o número de colônias ou unidades formadoras de colônias para cada 100 ml de água. Esse são a maneira com que nós expressamos os resultados das análises microbiológicas da água. Bom, isso é o que nós tínhamos para tratar de maneira muito resumida, de maneira muito simplificada. Eu espero que vocês se atentem aos materiais complementares e aqui tem alguns deles para que vocês possam estudar e avançar um pouco mais nesse conteúdo. Lembro para vocês que essa aula é uma aula bastante resumida. Esse conteúdo ele tem que ser complementado, né, e a bibliografia que eu recomendo para vocês está aqui e o material que está disponibilizado para vocês na sala de vocês. Agradeço a todos, um abraço. Ácidos nucleicos. Nós sabemos que as células precisam ter proteínas, ácidos nucleicos e gorduras ou ácidos graxos. E nós sabemos que a gordura ela é hidrofóbica, né? Então, de certa forma, essa gordura ela vai repulsar a água. E nós não podemos esquecer que uma característica marcante desse planeta é que desde o início ele tinha a estrutura de água configurada, formada. Então, aqui essas moléculas de gordura, elas formavam bolsas, vesículas imbricadas com proteínas, certo? E aqui dentro moléculas de ácido nucleico, muito provavelmente RNA. Então a primeira molécula de ácido nucleico provavelmente foi RNA, e as regulações dos processos metabólicos muito provavelmente eram feitas por ribozimas, ou seja, enzimas que não seriam proteínas, mas sim ácidos nucleicos do tipo RNA. Vocês podem perguntar, professor, mas não tinham enzimas para catalisar as reações? Como é que as reações iam ser catalisadas? Sim, o desenvolvimento de enzimas provavelmente veio num período de estabilidade mais avançado, né? Lembra que o estado de caos aqui era muito maior e à medida que a célula foi se organizando, o estado de ordem foi aumentando dentro do caos. Então, o caos do sistema se manteve, mas a célula veio e trouxe um pouco de ordem. O que seria a ordem? Moléculas químicas ligadas entre si, formando uma estrutura estável. Então é isso que vocês precisam compreender. Não esqueçam que ordem significa estabilidade energética. A energia flui de maneira estável, né? Então ligações geram estabilidade, certo? E rupturas é uma quebra de estabilidade e a busca de uma nova estabilidade. Isso está acontecendo o tempo inteiro no sistema. Estabilidade, instabilidade, né? Isso é muito importante para vocês entenderem, porque a microbiologia ela é a física das moléculas acopladas a estruturas celulares diminutas, pequenas. Se nós quisermos mexer nas águas, nos solos, remediar, tratar, né, cuidar dessas estruturas, nós temos das plantas, nós temos que aprender a conhecer e a lidar com os micro-organismos. Porque são eles que vão fazer a interface direta com essas moléculas aqui. Proteínas, ácidos nucleicos, gorduras, são eles que vão fazer isso. Por quê? Porque eles já fazem isso desde o início. Tá certo? Vou falar para vocês de início daqui a pouquinho. Então, só para a gente fazer um grifo, a gente tem aqui as pessoas que trouxeram essa teoria muito interessante para a gente, né? Alexander Oparin, John Haldane, né? E que apresentaram para a gente, a partir da física, a estrutura da química e aquilo que nós chamamos hoje de ciência da vida ou ciências biológicas, né? A compreensão disso partiu de uma compreensão de formação do universo,
né? Que aí eu vou chamar a atenção para vocês com relação à data desses processos, e é importante que vocês atentem para isso, que vocês saibam disso, inclusive. A formação dessas moléculas, dessas macromoléculas, então moléculas pequenas, formando então moléculas maiores, gerando um complexo de estabilidade química e energética maior. E essas estruturas se organizaram, formando então um complexo ainda maior, onde macromoléculas se ligaram a macromoléculas. Então, gorduras se ligaram a proteínas, proteínas protegeram e envolveram com as gorduras ácidos nucleicos. Com qual objetivo? Gerar estabilidade para os ácidos nucleicos. Questão é, se o RNA é uma molécula estável e agora ela está protegida, ela estaria então protegida por uma vesícula de gordura e proteína, essa molécula de RNA agora poderia dar uma relaxada quimicamente e formar uma estrutura menos estável. E aí então o DNA. O DNA então seria um RNA de fita dupla com alguma alteração de configuração que eu acredito que vocês já saibam, eu não vou entrar nesse detalhe com você, tá bom? Então, aqui nós temos uma estrutura de uma célula primitiva. Essa célula primitiva seria bem rústica, que nós chamamos nessa teoria de progenoto, e o progenoto seria então aquela precursora, né, as primeiras células que surgiram no planeta, provavelmente próximo em ambientes aquosos, aonde então ela iria dar partida para as reações químicas, ou seja, seriam os primeiros reatores químicos celulares. Tá? Daqui para frente eu vou falar muito com vocês, não mais como célula ou ser vivo, porque eu não trato a célula dessa forma. Dentro da microbiologia ambiental, a gente é obrigado a tratar a célula como um bioreator. Então é um reator, é uma pilha energética. Né? Então esse nosso reator simples, esse progenoto, então evoluiu, né, para níveis mais complexos de organização. E nós temos aqui, então, o exemplo de uma célula, o diagrama de uma célula de um eucarioto, ou seja, de uma célula que apresenta já um invólucro nuclear, um sistema de membrana, tal qual a membrana externa, com ácidos graxos, com proteínas, tudo aqui dentro, organizando, canalizando, fluindo, dirigindo as substâncias que ela produz. Portanto, as células eucarióticas são bem mais complexas, são mais modernas, entre aspas, por gentileza, compreenda que moderno não significa melhor, né? Então são mais contemporâneas, são mais modernas, menos primitivas do que aquelas primeiras células que eram procarióticas, ou seja, não apresentavam estrutura nuclear ou invólucro nuclear, que nós chamamos de carioteca, que nada mais é do que uma membrana. Essa estrutura membranosa só veio surgir depois, e formou-se então uma estrutura nuclear, aqui dentro complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, e etc. Que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Bom, aqui tem alguns eventos que eu preciso que vocês se atentem para eles, que vocês aprendam eles, né? E eu vou chamar a atenção de alguns deles. O primeiro deles é que, em teoria, as primeiras células surgiram aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Ok? Então, 3,8 bilhões de anos atrás, nós estaríamos então iniciando, né, o sistema planetário estaria então iniciando o surgimento dos primeiros bioreatores, ou seja, das primeiras células, naquele modelo que eu contei para vocês. Simples, certo? Mas já com nível de organização química bem mais acentuado do que estava na atmosfera caótica, desordenada, com descargas atmosféricas e etc. A atmosfera continuava sendo assim, mas essa energia confusa da atmosfera começava então a migrar para uma confusão dentro das células. Então aquela desordem que estava fora agora começou a passar para dentro da célula e a célula começou a criar uma harmonia dentro do sistema planetário. Então, o que tem de marcante aqui? Primeiro, o surgimento das primeiras células, aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque fósseis foram encontrados, né, e esses fósseis encontrados em estruturas biogênicas, ou seja, gerados por organismos ditos celulares, têm datação com carbono radioativo da época de aproximadamente 3,8 bilhões de anos.
Então, muito interessante isso. Observe que o ambiente nesse período era o quê? Anóxico, né? Anóxico, aqui ó, anóxico. E observem que aqui, ó, a diversidade microbiológica, a diversidade biológica era dessa dimensão. E olha, que à medida que o tempo foi chegando para os nossos dias atuais, aqui nós temos dias atuais. Olha o que aconteceu com a diversidade biológica. Olha o tanto que ela aumentou. Ela foi só aumentando. Então nós temos essa diversidade biológica na atualidade, que inclusive nós nem sabemos que tamanho que ela é. Nós sabemos que nós conhecemos aproximadamente 1% da diversidade biológica que está aí. 1%. Ou seja, 99% está oculto à nossa percepção. Só para vocês terem ideia do que é que nós estamos nos referindo. Então, para essa diversidade aumentar dessa proporção, né, ao longo desses 3,8 bilhões de anos até chegar nas datas atuais, muitos eventos aconteceram e eu quero chamar a atenção para vocês desses eventos. Primeira coisa, né, o surgimento das bactérias anaeróbias. Surgiu aqui, ó. Então, as primeiras células que surgiram eram células anaeróbias e eram bactérias, ou seja, procariotos. Ou seja, células simples, sem estrutura nuclear definida por membrana. Então, mais adiante um pouquinho, tá certo? Aproximadamente 200 mil anos, surgiram então o quê? As bactérias fotossintetizantes. Espera aí. Então elas não faziam fotossíntese nas primeiras células? As primeiras células não faziam fotossíntese? Não faziam fotossíntese. Elas eram o quê? Quimiosintetizantes. Certo? Vou falar para vocês um pouquinho disso mais adiante, mas é importante que vocês saibam disso e compreendam isso. Então, surgimento das bactérias fotossintetizantes. Muito bom, muito interessante, legal, né? Então, observem que olha o tempo que demorou, vou rebater aqui para vocês no nosso gráfico, para vocês terem uma ideia, tá certo? De quanto tempo, tá certo? Quase 1 bilhão de anos, ou seja, 800 milhões de anos, para surgir então as primeiras bactérias o quê? Aeróbicas. Espera aí, Sérgio, você não falou que tinha oxigênio e não tinha, tá certo? Quando é que o oxigênio surgiu? Isso é extremamente importante para vocês e vocês precisam saber disso. Então, quando é que tinha O2? O2 aqui, ó. Tá certo? O2 na atmosfera. Quando é que, a partir então do momento que as bactérias começaram a fazer fotossíntese oxigênica. Fotossíntese oxigênica. Então observa bem, no início as células faziam o quê? Fotossíntese anoxigênica. O que significa isso? Elas pegavam a energia radiante, utilizavam a excitação dos elétrons a partir dessa energia radiante, mas não produzia oxigênio. O que as células aprenderam a fazer? Né? Com o decorrer das experiências químicas que elas iam fazendo com o sistema, um ambiente muito rico em luz e muito rico em água, o que a célula aprendeu a fazer? Ela aprendeu a fazer a fotólise da água, ou seja, quebrar a luz, quebrar a água com energia radiante. Então, a partir do momento que a célula aprendeu a pegar a água, tá certo? Quebrar a água com energia radiante, né? E produzir então moléculas de hidrogênio H+, e O2, esse O2 indo para a atmosfera, aí sim, passado aproximadamente 200 milhões de anos, 100 e poucos milhões de anos, essa atmosfera passou a ser rica em O2. Então observa bem, alterações das proteínas no sistema de fotossíntese das células fez com que ela aprendesse a quebrar a água, tá certo? E produzir oxigênio, e liberar oxigênio. O oxigênio foi sair para a atmosfera e foi então fazendo com que ela se tornasse mais rica. Ótima coisa, tá certo? Para a atmosfera. Por quê? Porque o oxigênio, gente, é um exímio, um excelente trocador
um excelente trocador de elétrons. Então, ele tem muita disposição em ceder e receber elétrons. Ou seja, ele é um ótimo, hoje nós usamos o termo oxidante, porque vem de oxigênio. Mas no passado, antes do oxigênio, não era o agente oxidante preferido no sistema, né? Provavelmente o ferro, né? Provavelmente o enxofre. Outros agentes químicos eram os grandes oxidantes, ou seja, os grandes elementos químicos que trocavam elétrons no sistema. Depois da atmosfera tornar-se rica em oxigênio, aí sim o oxigênio passou a ser o grande, o melhor, o mais eficiente trocador. E daí então a ciência chamou esse processo de oxidação. Então, oxidar e reduzir, perder elétrons e ganhar elétrons. Quem se tornou o grande ator disso no sistema? O bendito oxigênio. Quando então o oxigênio entrou dentro do sistema e tornou rica a atmosfera, certo? Ela passou a ser extremamente oxidada e reduzida, trocando e ganhando elétrons muito rapidamente. Ou seja, a vida, o sistema celular explodiu de tanta competência. Os bioreatores, então, aumentaram em proporções assustadoras dentro do planeta, gerando o que nós enxergamos aqui hoje, que é essa diversidade que nós temos aqui representada. Vou grifar para vocês, não esqueçam, tá certo? É matéria importante para vocês. Quando é que a atmosfera terrestre ganhou competência química para se transformar, para gerar a diversidade biológica que nós temos hoje? Quando ela se tornou rica em oxigênio. Rica em oxigênio fez com que ela passasse a ser uma grande trocadora de energia, tá certo? E lembre, elétrons e hidrogênio, né, são a nossa representação de energia. Então, energia para a gente significa o quê? Elétrons cambiáveis, trocáveis. Então, tá aqui a nossa era de mudança, e a partir daqui o aumento da diversidade foi acontecendo ano após ano. Claro que isso não foi da noite para o dia, foram bilhões de anos para isso acontecer. Então essa biodiversidade que nós temos hoje, ela é decorrente dessa evolução química, desse ajustamento químico, buscando a estabilidade do sistema. Se nós, logicamente, gerarmos novamente dentro do sistema planetário instabilidade, é óbvio, certo? Para a luz da ciência, que nós vamos perder a diversidade biológica. Por quê? Porque essas células vão mudar os seus comportamentos, vão ajustar os seus comportamentos com base nas substâncias químicas residuais, e aí nós vamos ter uma outra configuração planetária. Provavelmente a atmosfera vai se mudar e provavelmente também as condições de água e etc. devem ser alteradas. Né? Tem um filme bem interessante, né, que eu me recordo, chama Depois da Terra. É um filme bem interessante, para que a gente possa ver qual que seria a previsão, né, catastrófica para essa nossa realidade de transformação do planeta de maneira irresponsável ou não racional. Vamos então recordar, tá certo? Vamos então recordar aqui que o surgimento das células aconteceram em 3,8 bilhões de anos atrás. Vamos então recordar que as primeiras células eram anaeróbias, ou seja, não precisavam de oxigênio para respirar, tá certo? Ok? E aproximadamente 100 milhões de anos depois surgiram as fotossintetizantes, ou seja, aquelas que aprenderam a pegar a energia radiante e transformar as moléculas usando energia radiante. Muito bom. Maior competência energética, são células mais adaptadas, tudo beleza. Cai bem dentro do modelo que nós conhecemos das ciências biológicas. Então, nesse sentido, as células evoluíram para a fotossíntese oxigênica. O que significa a fotossíntese oxigênica? É aquela que promove a fotólise da água, ou seja, a quebra da água com energia radiante e libera, então, oxigênio e hidrogênio protonizado. Beleza? Significa o quê? Que a atmosfera está ganhando oxigênio. À medida que as plantas, e que naquela época não eram plantas, porque as plantas não existiam, né? Seriam as primeiras células, que eu vou mostrar para vocês mais adiante quais seriam. Essas células bombavam para fora o quê?
O2. E com o decorrer do tempo, 200 milhões de anos mais ou menos, essa atmosfera se tornou rica em O2, extremamente competente em oxidar, ou seja, trocar elétrons, certo? Ganhar e perder elétrons. Então a atmosfera o ambiente tornou-se muito dinâmico quimicamente, né? Então os processos passaram, o caos que estava fora, nas descargas elétricas, naquela confusão toda, agora começou a ser tratado nas reações químicas dentro das estruturas celulares. E observe o que é interessante, como é que o sistema ele é muito inteligente, muito bem ordenado e muito bem estabilizado. À medida que esse oxigênio foi se formando e abundando e aumentando a concentração na atmosfera, o que observou-se? A formação de O3, ou seja, ozônio. E o ozônio, então, formou uma camada planetária, e essa camada planetária começou a filtrar radiação ionizante e radiação que aumentava o nível de desordem dentro do planeta, significando que o nível de desordem estava reduzindo mais ainda com a presença do oxigênio, formando uma camada de ozônio. Então, tudo isso foram os eventos, são esses os eventos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e vocês devem saber, porque senão vocês não vão conseguir lidar com o microcosmos, o micro-organismo fazendo coisas pequenas, em dimensões pequenas, mas com respostas gigantescas, tá? Então, o surgimento então de cianobactérias oxigênicas, aqui ó, resultado do quê? Resultado do que elas aprenderam a fazer quimicamente, que é agora produzir oxigênio. Elas não sabiam, aprenderam a fazer, e então tornaram o ambiente rico em oxigênio, certo? E então vieram quem? As algas unicelulares, as algas multicelulares ou macroscópicas, os invertebrados e, logicamente, aqui os vertebrados, e aí o ser humano surgiu. Em outras palavras, traduzindo, nós só estamos aqui porque toda essa estrutura aconteceu e nos dá condição. Se não é assim, nós não temos a mínima condição. Nós não teríamos a mínima condição de estarmos aqui. Nós somos completamente dependentes de toda essa estrutura de reatores celulares que aconteceram desde o início dos primórdios do planeta. Ok? Isso é muito importante porque todos os problemas ambientais que vocês forem deparar daqui para diante vão estar associados a um micro-organismo, a um complexo de micro-organismo ali dentro. No intestino de um ruminante, no intestino humano, no intestino de outro animal, dentro de uma planta, em várias situações, fertilizando um solo, tudo vai ter um conjunto de micro-organismos que lá estavam há muito tempo antes da gente estar, ou da gente entender do que se trata, eles já estavam lá produzindo reações químicas e organizando o sistema químico. Ok? Desde o início. Ótimo. Então, aqui nós teríamos umas microfotografias para vocês visualizarem, né, para construir um imaginário aí de vocês. Aqui um fóssil, certo? Um microfóssil de uma cianobactéria, ou seja, uma bactéria primitiva, né? E aqui ela, uma microfotografia, que é um desenho, certo? Mostrando essas dimensões aqui, ó, de aproximadamente 30 micrômetros. Não sei como é que isso é para vocês, mas eu vou fazer um lineamento para vocês. Um micrômetro é 1 milésimo de 1 milímetro. E o milímetro é a menor dimensão de uma régua comum que nós utilizamos. Então nós pegamos aquela reguinha que nós conhecemos, tradicional, dividimos ela em 1000 partes, e 1 micrômetro seria o quê? 1 milésimo daquele menor tracinho lá, tá certo? E se nós dividirmos esse menor tracinho, que é 1 micrômetro, em mais 1000 vezes, nós temos então 1 nanômetro, que é a dimensão dos vírus, né? Então, as bactérias estão aí nessa dimensão de 2, 4, 5 micrômetros. As bactérias mais antigas, pré-históricas, elas têm dimensões de mais de 30 micrômetros, grandes, células enormes, muito grandes, certo? Comparado com as atuais. As células atuais, como essa aqui, tá certo? Dá para se observar que ela tem várias células ligadas umas às outras, né, em cadeia, e essas estruturas são diminutas, de 2 micrômetros, enquanto a célula primitiva tinha aí 30, 40 micrômetros, né, muitas vezes maior. Então, observem que a competência da célula foi ficar menor e conseguir fazer mais reações químicas. É isso. O bioreator evoluiu, diminuindo o tamanho e aumentando a eficiência química das reações químicas. Certo?
Então, está aqui a dimensão de uma pré-histórica, tá certo? E está aqui a estrutura de uma moderna, tá certo? Muito importante, observem que elas são verdes, tem locais aqui para ela fazer fixação de nitrogênio e elas fazem fotossíntese. Observem bem, elas fazem fixação de nitrogênio, traz o nitrogênio da atmosfera e coloca o nitrogênio dentro da célula, né? E além de tudo, ainda sabe fazer fotossíntese. Olha a competência dessas células, né? Elas são muito competentes. E aqui, gente, um estromatolito. Então, esses estromatolitos são estruturas, são rochas de natureza biogênica, ou seja, é uma massa de célula pregada uma na outra, e elas vão morrendo e vão formando, vão se calcificando e vão formando então uma rocha. Vocês estão vendo aqui, ó, a lâmina de água do oceano, tá certo? E aqui a parte submersa do estromatolito e a parte imersa. Muitas vezes nós enxergamos isso no oceano e a gente não se dá conta de que é um estromatolito. E que aquilo ali não é uma rocha de natureza mineral, é uma rocha de natureza biológica. Tá? Então são células que estão aqui prensadas e foram prensadas durante milhares e milhares, milhões de anos formando essa estrutura. Muito cara para a natureza, inclusive. Então, essas células aqui, ó, gente, foram encontradas dentro disso aqui. Muito interessante, né? Mostrando que o sistema primitivo ele já vinha formando estruturas celulares e que essas estruturas celulares ficavam formando aglomerados, agregados. Hoje, nós temos tecidos que são aglomerados, são tecidos, resultante desse aprendizado biológico. Então, as células aprenderam a formar essas estruturas e depois, então, vieram aprendendo a formar órgãos, né, tecido, órgãos e depois, então, macro-organismos. Essa é a teoria da evolução que melhor se aceita na ciência atualmente. Então, nós temos aí do simples ao complexo. E observem, e o fato de nós termos o complexo bem grande, certo? Não tira o valor do pequeno, porque é o pequenininho que está construindo o grande. Isso é muito importante, né, para vocês terem ideia da importância do significado do termo humildade. Então, são pequenos, mas extremamente importantes dentro da ordem e estabilidade do sistema. Se tirar, eles perdem-se a estabilidade, porque eles são os primeiros agentes a terem contato, certo? A terem contato com a substância química ao redor. Se tem substância química ao redor, pode ter certeza que tem uma célula microbiana chegando lá e dando o primeiro contato, a primeira ação é uma célula microbiana que está lá agindo sobre aquela substância. Importantíssimo. Fertilidade do solo, gestão no trato de um ruminante, gestão no trato gastrointestinal seu, tá certo? Depende muito, quase que exclusivamente da microbiota que está lá, ou seja, desses pequenos reatores biogênicos, né? Basta dizer para vocês que nós temos 13 vezes mais células bacterianas no nosso intestino do que células da mucosa do epitélio que reveste o nosso intestino, as microvilosidades. E olha que nós ainda temos uma série de enrugamentos no intestino, principalmente no intestino final, né, no intestino grosso, e a gente ainda tem muito mais bactérias lá dentro do que células ditas humanas propriamente ditas. Percebem o tanto que isso é importante? Muito importante. E 70% das respostas imunológicas que nós apresentamos, elas iniciam-se nesse grande órgão linfático que é o intestino. Só para vocês terem ideia do tanto que nós somos dependentes dessa estrutura microbiológica que é primitiva, tá? Então, alguns eventos merecem ser destacados. Eu vou chamar a atenção para vocês de um evento importante, né? Que aquilo que nós chamamos de teoria da endossimbiose. Dentro, simbiose, associação sinergística, parceria, conversa juntas, né, entre organismos. Então, teoria da endossimbiose, proposta então por uma bióloga, né, na época casada com Carl Sagan, né, quando ela desenvolveu essa teoria, ela trabalhava muito com o conceito de evolução cósmica, planetária, e ele também, né, só que ele físico, e ela então bióloga trabalhando outros conceitos de natureza biogênica. E ela então entendeu, e ela teve elementos suficientes para dizer isso, que, na verdade, o que nós chamamos hoje de mitocôndria e cloroplastos, que são organelas intracelulares, na verdade, no passado eram o quê? Bactérias. Então, bactérias púrpuras e bactérias verdes. Bactérias com competência para fazer uma bomba de respiração e bactérias com competência de fazer uma bomba de fotossíntese. O que aconteceu nessa história? Aconteceu que quando essas células foram fagocitadas,
quando essas células foram fagocitadas para o interior de células maiores, essas células passaram a ter uma capacidade de biossíntese de energia muito maior. Imagina só, dentro de você tem células que produzem energia, então o seu nível de energia aumenta, certo? Você está perdendo células, o que acontece com o seu nível de energia? Cai. Né? Então, quando essas células ganharam mitocôndrias e cloroplastos, elas passaram a ter uma competência de produção de energia incomparavelmente maior. Isso foi muito interessante e marcante para a estrutura evolutiva das células, principalmente das células hoje chamadas de eucarióticas, células que apresentam núcleo, estruturas membranosas dentro de si. Por quê? Porque são estruturas quimicamente muito caras. Como é que ela iria fazer tudo isso com baixa produção energética? Ela precisaria de algo mais. Esse algo mais seria então cloroplastos e mitocôndrias. Hoje nós sabemos disso com muito mais clareza, que nós sabemos que dentro do cloroplasto e dentro das mitocôndrias tem estruturas de DNA, ácidos nucleicos, proteínas, tem estrutura de comando típico de uma célula procariótica de uma bactéria. Ou seja, lá dentro da célula, a mitocôndria e o cloroplastos são células independentes. Só não são na atualidade tão independentes porque elas fizeram uma parceria, né, há milhões de anos, onde elas pararam de ativar certos genes para poder aceitar o comando do núcleo ou da célula central. Né? Então ela desabilitou alguns genes, mas ela continua habilitando e provocando síntese de proteínas e algumas coisas, algumas substâncias que ela precisa, que a mitocôndria precisa, que o cloroplasto precisa. Então seria uma célula dentro de outra célula. Teoria da endossimbiose, então, é o quê? Aquela que fomenta, ou que faz acreditar, né, que define que as mitocôndrias e os cloroplastos são, na verdade, ou foram no passado o quê? Bactérias, estruturas procarióticas que foram endocitadas, ou seja, trazidas para o interior de célula maior e depois então ajustada, né, e tornou-se então uma relação mutualística de interdependência. Muito interessante, funciona muito bem, tem várias provas hoje quase que incontestas, inegáveis, de que realmente essa teoria ela é verídica. Né? Fato que aconteceu um evento importante na história evolutiva das células nesse planeta. Ok? Então aqui, né, uma microfotografia para vocês verem as dimensões de uma célula rústica e uma mitocôndria, ou desculpe, e um cloroplasto, né? Olha as dimensões disso aí. Né? Até essas células ficarem de tamanho maior, né, e que as mitocôndrias e os cloroplastos tomassem dimensões menores para que realmente isso ficasse de boas dimensões, isso deve ter demorado muitos tempos, né? Então muitos erros, muitos eventos, muitos acontecimentos de sucesso e insucesso certamente aconteceram até essa realidade que a gente está vivendo e vivenciando hoje. Bom, a coisa não para por aí, né? Eu prometo para vocês que a gente vai chegar até a biodiversidade que nós temos na atualidade. Então, um aspecto importante que a gente tem que chamar a atenção foi gerado por um pesquisador, né, americano chamado de Carl Woese, ou Woese, né? Carl Woese ou Carl Woese. Na década de 70, final da década de 70, ele então publica os artigos dele, onde ele se refere à semelhança, à similaridade e à dessemelhança, ou seja, a divergência entre organismos, e que isso então teria implicação sobre a evolução deles. Observem bem que vocês aprenderam na escola que existem 5 reinos, né? Aqueles reinos escritos e propostos por Whittaker na década de 70 do século passado, 69 aproximadamente. Então, o reino Fungi, ou fungos, o reino Plantae, certo? O reino Animalia, né, os animais, o reino Monera e o reino Protista. Era isso que a gente então estudava, e foi isso que eu estudei quando jovem, né? E que vocês provavelmente também estudaram, mas vocês já aprenderam um outro conceito, que foi o conceito de domínio. Esse conceito de domínio, dos 3 domínios que vocês já viram falar no 2º grau, e provavelmente vocês viram no curso superior de vocês, trata-se do domínio Archaea, do domínio Eubactéria e do domínio Eucária. Ou seja,
nós teríamos 3 grandes ramos evolutivos dentro do planeta. Então, eucária, que seria aquelas células que apresentam uma estrutura nuclear definida, certo? Uma carioteca, né? Como nós, como nossas células, como os fungos, né? Vou falar disso para vocês mais a pouquinho. As chamadas eubactérias, que são as bactérias que nós conhecemos na rotina, né? Inclusive aquelas que nos causam medo, provocam ansiedade na sociedade, porque causam doenças, e que são a minoria, né? Essas eubactérias, e nós temos também as arqueobactérias ou arquea. Essas, então, aqui são procariotos típicos de ambientes extremos. O que são ambientes extremos? Extremamente ácido ou extremamente quente ou extremamente rico em metano, por exemplo. Então, aqui nós temos um grupo de micro-organismos muito competente em lidar com as situações desde a era primitiva do planeta, onde as coisas eram muito, o ambiente era muito inóspito, ok? Então, como é que Carl Woese ou Carl Woese ele trabalhou essa questão? Primeira coisa, eu preciso, segundo ele, né, pensando agora com a cabeça de Carl, ele pensou, eu preciso trabalhar com genes conservados. Por que eu preciso trabalhar com genes conservados? Porque genes conservados seriam aqueles que, se alterados, provocaria tão mal a célula que a célula iria morrer. Então, se eu tiver hoje, se eu analisar hoje estruturas da célula que são muito importantes, muito provavelmente elas já eram importantes desde a época primitiva, bilhões de anos. Certo? Então a pergunta que ele fez para ele mesmo, e ele respondeu, era: onde é que eu vou achar uma estrutura na célula que provavelmente não foi alterada, porque lá eu posso pegar um pedaço e estudar e chegar a alguma conclusão. Onde é que ele chegou? No RNA ribossômico, ou seja, aquela estrutura que a célula desenvolveu para produzir proteína desde os primórdios, quando ela aprendeu a fazer biossíntese de proteína. Certo? Então, ele começou então a pegar o DNA, a parte da fita de DNA que codifica a parte da fita de DNA que codifica para a síntese de ribossomo e sequenciou. Então, ele precisava de uma confirmação. Ele voltou, então, para dentro da célula e começou a extrair, dentro do DNA, aquela sequência que codificava para a expressão do RNA ribossomal. Por que RNA ribossomal? Porque, sabidamente, se aquilo foi alterado ao longo do processo evolutivo, a célula teria morrido. Certo? Então, aquilo seria o mais conservado do que ele poderia imaginar dentro de uma célula. E aí, então, ele começou a estudar o RNA ribossomal, fazendo o quê? Uma técnica que hoje a gente faz muito na biologia molecular ou a química de ácido nucleico, que é pegar o DNA total de uma célula, fragmentá-lo todo, quebrar, tá certo? Mas quebrar com base numa sequência esperada e colocar lá dentro uma estrutura que nós chamamos de primer ou um iniciador, aquele conjunto de bases nitrogenadas chamado de primer ou iniciador, que tem a mesma sequência ou a sequência complementar de um RNA ribossomal. Quando ele é colocado no tubo de ensaio, ele vai então amplificar e vai gerar fragmentos que nós chamamos de polimorfos, ou essas bandinhas, e essas bandinhas vão dizer para a gente, numa revelação em gel de eletroforese, vai nos dizer qual que é o nível de semelhança entre a amostra de um micro-organismo, de outro, de uma água, de um solo, e assim sucessivamente. Então, o que ele queria saber? Que tanto que eles são parecidos. Certo? Vou repetir para vocês. O que Carl Woese fez? Ele buscou então compreender que tanto que cada micro-organismo, cada amostra que ele pegava, tinha de similaridade, ou seja, igualdade. E que tanto, portanto, eles eram diferentes. Então, nós temos um nível de similaridade altíssimo, por exemplo, com os macacos.
mas nós somos diferentes. Então nós podemos ter níveis de similaridade muito grande e, no entanto, nós temos comportamento e estrutura fenológica, fenotípica, diferentes uns dos outros, a ponto de nós chamarmos espécies diferentes. Mas geneticamente nós somos muito parecidos. Ou seja, na história evolutiva nós estamos muito perto um do outro nesse ramo de separação evolutiva. Ou seja, há pouco tempo, considerado toda essa história evolutiva, nós deixamos de ser muito parecidos com o macaco e nos tornamos mais parecidos com o que somos hoje, né? Ou seja, estamos nos adaptando às novas circunstâncias e certamente os outros organismos estão se adaptando às circunstâncias deles lá, né? Cada macaco no seu galho. Então, o RNA ribossomal, né, estudado, observado quais são as bandinhas que iam formando e aí, então ia avaliando qual que é o nível de similaridade entre uma amostra e a outra. E aí então nós teremos então o grau de parentesco entre eles. Esse grau de parentesco será utilizado então para se formar um dendrograma, uma árvore filogenética. E nós vamos saber qual que é a distância genética entre esses organismos, de tal forma a saber que tempo atrás, quantos milhões de anos atrás, provavelmente eles se separaram e começaram a ser vistos ou tomando atitude distintas uns dos outros, o que nós chamamos de especiação. Especiar, então, é gerar uma forma especial, uma forma que é diferente da outra. Mesmo sabendo que todos nós somos parentais, todos nós somos semelhantes e temos a mesma raiz, né, que foi a base final da teoria dele. Ou seja, todos os organismos que estão aqui nesse planeta vieram de uma estrutura de um ancestral comum. Ou seja, somos todos parentes, meio-irmãos. Muito, pouco, menos, né, mais, mas somos todos dependentes uns dos outros. E certamente, e aí agora acho que vocês já entenderam, que o carbono que nós utilizamos hoje é o carbono que nós temos há 4 bilhões de anos atrás, né? Então não temos nada que nos queixar do planeta, nós temos muito que agradecer, né, e que nos dá a graça, né, de poder estar participando dessa construção até a atualidade. Bom, o estudo então dessa similaridade na sequência de bases nitrogenadas ajudou então a compreender o nível de parentesco entre eles, entre todos eles. E então a definição de 3 domínios, como eu me referi para vocês, e que vocês já aprenderam isso no 2º grau, muito provavelmente. Ok? O resultado disso foi a construção de 3 grandes domínios, o domínio eucária, e aqui nós vamos encontrar fungos, animais, nós vamos encontrar aqui, ó, ameba, né, ou seja, protistas, nós vamos encontrar aqui, dentro de animais, nós vamos encontrar animais com níveis bem distintos, desde a minhoca até o ser humano, né, então o nível de complexidade desse domínio eucária é grande, e aqui dentro nós temos o domínio arche, ou arquebactéria, onde nós temos bactérias metanogênicas, halófilas extremas, e nós temos as termófilas, aquelas que sobrevivem a temperaturas até de 290, 300 graus, então são bactérias extremamente fortes e resistentes, né, quando comparadas com as bactérias, com as células que nós conhecemos. E as metanogênicas são aquelas que gostam muito e sabem viver em ambientes extremamente ricos em metano. Rumen de animal, intestino de animal, onde tem produção de metano que qualquer célula morreria, elas adoram. As bactérias halofílicas extremas são bactérias que vivem em concentrações de sal muito maiores do que a do oceano. Para vocês terem ideia, que a concentração do oceano é 13%, né, para a gente ter uma ideia. Isso, né, dentro de uma salineira, nós não daríamos conta. Para elas, aquilo ali é café com biscoito, né? Mamão com mel. Aqui nós temos as bactérias que nós referimos aí, né, na nossa sociedade cotidianamente, são aquelas que causam doença, aquelas que são boazinhas, né? Um tanto de bactérias distintas. Nós vamos encontrar aqui uma série de famílias, né, Enterobacteriaceae, bactérias que são xenofícias, que vivem exclusivamente em ambientes aquáticos. Existe uma diversidade de bactérias enorme. Então observem bem que aqui eu faço para vocês um resumo da intensidade de células que tem dentro desse planeta e a quantidade de diferença que elas conseguiram construir ao longo desses bilhões de anos de existência aqui dentro.
Isso é muito interessante, porque à medida que o ambiente se tornou diversificado, é claro que também surgiram micro-organismos para ocupar aquele ambiente e ajudar a estabilidade dele. Vou repetir para vocês, prestem bastante atenção. À medida que o ambiente se tornou diversificado, as células se diversificaram. E à medida que as células chegaram no ambiente diversificado, logicamente elas passaram a dar estabilidade para o ambiente. Portanto, se nós criarmos clones, se nós criarmos estruturas novas, nesse futuro biotecnológico, tenha certeza absoluta que nós temos que colocar micro-organismos para gerar estabilidade. Porque nós não vamos dar conta de gerar estabilidade química disso sozinhos. Há um custo energético altíssimo. Quem vai fazer isso? Muito provavelmente vão ser o quê? Células microbianas. Muito provavelmente bactérias. Okay? Então, o nosso futuro tecnológico é completamente dependente dessa condição de termos bactérias ou de termos micro-organismos que são os geradores dessa pilha biogênica aí, né? Então aí para ilustrar para vocês um pouquinho, né, esse slide ele é bem legal. Se você olhar para esse slide sozinho aqui, você vai estar pensando que você está olhando para o céu à noite. Na verdade, isso aqui, ó, é uma micrograma de solo, né, iluminado com luz fluorescente ultravioleta, antes ou depois de ter colocado um corante de aminopicril hidrazila nele. Ou seja, as células ficaram azuis e cintilantes. Isso aí, na verdade, é uma pequena fração de solo. Então, se você for uma bactéria e olhar para o céu, no solo, certamente você está vendo o céu todo estrelado, né? Então, para a gente ter uma ideia da dimensão dessa coisa que a gente está lidando. Então, bactérias que lidam com enxofre, muito habilidosas a lidar com enxofre, isso é muito importante, principalmente em águas de mina, né, águas residuárias de mineração, onde a concentração de ácidos de hidrogênio é muito alta, além de enxofre, né, e outras substâncias. Elas são muito bem adaptadas a isso, né, e praticam a utilização da energia a partir dessas substâncias. Para a gente é muito importante isso, porque eles são aqueles que já estavam no planeta e que sabem fazer o correto, certo? O melhor, vou assim dizer para vocês, com essa matéria que está aí, que para a gente é tóxica, mas para eles é matéria nutritiva, certo? Para vocês terem ideia das formas diferentes de bactérias, né, principalmente de bactérias de algas que a gente dispõe hoje no planeta. Aí um pouco mais de ilustração, né, para a gente então ir finalizando a nossa aula, né? Amebas são células com estrutura morfológica indefinida, né? Bactérias alongadas, do tipo bastonetes. Nós temos bactérias também circulares, nós temos bactérias quadradas, nós temos bactérias estelares, né? Aqui são fungos que produzem estruturas muito interessantes, que são esporângios, né? Ou seja, onde ele produz as sementes, que essas sementes então vão ser dispersas e lançadas para a atmosfera ou para o corpo da água, pode ser um fungo aquático. Aqui dentro nós temos algas formando pequenos agregados de algas dentro de uma estrutura comunitária, né, uma pequena colônia de alga clorofícia, e aqui então uma estrutura de uma célula já infectada por um vírus, né, e o vírus foi marcado aqui, corado de vermelho, para que pudesse ficar evidente. E aqui há uma estrutura para que vocês possam ver a superfície da língua humana, né, com um pouquinho aqui das células que formam um biofilme, que eu vou falar para vocês quando eu estiver falando de água. E aqui bastonetes longos, bastonetes mais curtos e curvos, formando vírgulas, como vibriões. Aqui células esféricas, que nós chamamos de cocos. Então isso é um pouco da nossa diversidade biológica. Ficou faltando eu falar para vocês um pouquinho sobre vírus, né? Então, naquela origem, lá quando eu falei para vocês que as proteínas se ajustaram aos ácidos nucleicos e as gorduras, lá no início daquele progenoto, muito provavelmente, naquela época, já surgiram as primeiras estruturas virais. Ou seja, estruturas que tinham ácido nucleico e protegida em voltas por proteínas, já caracterizando então um vírus. Você pode perguntar